Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos finalizar a designação da semana, que foi Joseph Smith, História, do versículo 1 até o versículo 65, e também Doutrina e Convênios, seção 2, tá bom? Então faltou só de Joseph Smith, História, do versículo 55 ao 65, que nós vamos finalizar hoje aqui a leitura, tá bom? Então vamos lá. Do versículo 55 até o versículo 58 aqui, o que está acontecendo, devido às dificuldades, né, da família Smith, muitas vezes os filhos têm que trabalhar fora para conseguir dinheiro para manter a família. E por conta disso também, Joseph Smith não frequentava tanto a escola por conta de ter que trabalhar para ajudar como renda na família. E as coisas se tornaram mais difíceis ainda porque nesse meio tempo, o irmão mais velho, né, de Joseph Smith, Alvin, ele acaba falecendo, né, com uma terrível dor de estômago. O médico vem, dá um remédio para ele para estômago, mas a situação piora e ele vem a falecer. Mas antes de falecer, ele pede a Joseph Smith que faça de tudo para conseguir os registros, que obedeça os mandamentos de Deus. Então, isso fica bem marcado, né, em Joseph Smith. Bom, Joseph Smith, então, ele vai regularmente, né, uma vez por ano, lá na colina para buscar as placas, mas sempre quando ele vai, ainda ele não está preparado para obter as placas, tá bom? Acredito que o irmão dele, Alvin, poderia ajudar ele muito nessa preparação, mas ele acabou falecendo, né? Então, ele não teve a ajuda do irmão dele ali. E aí as coisas se tornaram muito difíceis até então. Então ele vai uma segunda vez, uma terceira vez e não consegue obter as placas. Sempre acontece algo ali que ele não consegue. Nesse meio tempo aqui, nesses versículos que eu estou compartilhando, em um desses trabalhos que ele está fora, ele acaba conhecendo a futura esposa dele, Emma, e após se casar com ela, aí sim, eu acredito que por conta do casamento, ele agora está preparado, tá bom, para obter as placas. Eu digo por conta do casamento, porque um casamento ele ajuda as pessoas a progredir. No caso de Joseph, também o ajudou, tá bom? Vamos lá então, no versículo 59 em diante, que chegou a época dele obter as placas aqui, ó. Finalmente chegou a época de receber as placas, o urim, tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência que eu seria responsável por eles, e que se eu os deixasse extraviar por qualquer descuido ou negligência, seria cortado, né? Aqui a negligência e o descuido era perder as placas de vista, não guardá-la, querer mostrar às pessoas porque estava ordenado que não deveria mostrar a ninguém as placas. Então esse seria o descuido aqui no caso de Joseph Smith. É, mas como se mas como se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até este dia o mensageiro os reclamasse. Eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações, para que guardassem em segurança o que o mensageiro dissera que, quando eu tivesse realizado o que fora ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo soube que estavam em meu poder e foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usadas com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes. Multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-las de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuavam seguros em minhas mãos, até cumprir o que, por meio dele, o que fora requerido. E quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, o que tem sobre sua guarda até esta data, sendo 2 de maio de 1838. Então, quando ele está escrevendo esse registro, então ele já fala que o Anjo Moroni, ele reclamou as placas, né? Ele obteve as placas após terminar
a tradução ali. Então, Joseph Smith, ele fala que antes deles pegar as placas já havia muita perseguição, né? Pessoas querendo, vasculhando a colina atrás dessas placas, né? Procurando saber desses registros. Quando Joseph Smith, por exemplo, ele foi buscar as placas, ele foi com Emma Smith. Emma ficou, né, embaixo na colina e ele subiu e apanhou as placas. Mas quando ele está voltando para casa, ele vem pela floresta, né, para que não venha ali pela estrada e seja perigoso. E ele é atacado 3 vezes, né, por pessoas ali, por homens, tentando tomar dele essas placas, tá bom? Mas eles não conseguem. Mesmo Joseph Smith segurando o registro com uma das mãos e com a outra livre, né, para se defender e também revidar os golpes que ele levava ali, tá bom? Então, foi muito difícil para ele fazer essas coisas. Então, por isso ele demonstra aqui que foi pela graça de Deus, não por mérito dele, que esses registros se mantiveram sagrados ali, ou seja, seguros, tá bom? Então, ele conta aqui. Então, ele volta a contar sobre o trabalho agora que ele estava com o registro e ele precisava traduzir, mas constantemente tinha gente procurando ele, querendo saber das placas. Para quê? Com o objetivo de roubá-las. Então, era difícil fazer o trabalho de tradução, tá bom? Então, vamos ver o relato aqui. A partir do versículo 61, diz assim: o alvoroço continuou, ainda continuava, e numerosos, como 1000 línguas, eram empregados todo o tempo para fazer circular falsidades sobre a família de meu pai e sobre mim. E se eu os relatasse, a milésima parte deles encheria volumes. A perseguição, contudo, tornou-se tão intolerável que fui obrigado a sair de Manchester e ir com a minha mulher para o condado de Susquehanna, no estado da Pensilvânia. Enquanto me preparava para partir, sendo muito pobre e sofrendo uma perseguição tão grande que não haveria possibilidade que eu fosse de outra forma. Em meio a essas aflições, encontramos um amigo na pessoa de Martin Harris, que nos procurou e nos deu $50 para auxiliar-nos na viagem. Martin Harris era um morador do distrito de Palmyra, condado de Wayne, no estado de Nova York, um fazendeiro bem conceituado. Bom, a princípio aqui a gente observa que Emma, né, estava ajudando Joseph Smith, né? A Emma ela servia como escrevente, ele ia falando e ela ia escrevendo, né, o que Joseph Smith ia ditando ali. Bom, mas tornou-se tão severa a perseguição que eles não conseguiam mais ficar onde moravam. Eles teve que ir para Susquehanna. Só que era difícil, porque não tinha condições financeiras. E aí então vem Martin Harris ao auxílio e ele oferece $50, né? A princípio, Joseph Smith não quer pegar, né? E é uma quantia alta ali para a época. E aí Martin Harris insiste e chama testemunhas, né? E fala: eu estou dando de boa vontade, ele não vai precisar devolver. E ele dá o dinheiro, então, para que Joseph Smith e Emma se mude, né, para Susquehanna lá para continuar o trabalho, a obra de tradução do livro, tá bom? Das placas aqui. A gente vai observar que Martin Harris também, ele financia muito essa obra, é uma pessoa muito importante na restauração do Evangelho. Ele fornece papéis, tinta, e em parte do livro aqui, até mesmo ele ajuda como escrevente também, ou seja, como Joseph Smith citando e ele indo escrevendo ali, tá bom? Vamos ver aqui, ó, versículo 62. Mediante essa ajuda oportuna, pude chegar ao lugar do meu destino, na Pensilvânia, e imediatamente após a minha chegada, comecei a copiar os caracteres da placa. Copiei-os em número considerável deles, e por meio do Urim e Tumim traduzi alguns. E fiz entre os meses de dezembro, quando cheguei à casa de meu sogro, fevereiro do ano seguinte. Martin Harris, né, ele vai pegar esses caracteres e vai levar, né, para alguém para ver a autenticidade deles, né?
ele não está tão convencido de que Joseph Smith realmente está traduzindo, né, que é um registro verdadeiro ali. Então ele pede para procurar alguém, né, que conheça de registros antigos para pedir uma opinião ali, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, versículo 63 em diante. Nesse mesmo mês de fevereiro já mencionado, Martin Harris veio à nossa casa, tomou os caracteres que eu havia copiado das placas e partiu com eles para a cidade de Nova York. Aqui a gente não vê nenhuma resistência, né, da parte de Joseph Smith para que Martin Harris leve ali os caracteres copiados, né, em uma folha e também a tradução que foi feita por meio do Urim Tumim. A observação aqui é porque isso era por Deus. A gente vai observar que vai se cumprir uma profecia lá em Isaías 29. Vamos ver aqui, ó. E quanto ao o que aconteceu em relação aos caracteres, refiro-me ao seu próprio relato no seu acontecimento, como me contou, né? Então, aqui é nas próprias palavras de Martin Harris o que aconteceu. Diz assim, ó, versículo 64. Fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, e assim como a tradução, ao professor Charles Anton, famoso por seu conhecimento literário. O professor Anton declarou que a tradução estava correta, muito mais do que qualquer tradução egípcia que ele já vira, né? Até então, nem Joseph Smith, nem Martin Harris, ninguém sabia que esses caracteres eles tinham uma certa origem de egípcio, né? Quando o Nefi ele está escrevendo esse registro, ele fala que é egípcio reformado, é uma forma de egípcio reformado que eles fizeram. Então aqui Charles Anton ele identifica esses registros como egípcios, tá bom? E ele fala aqui que eram egípcios caldeus, assírios ou arábicos, né? No conhecimento que ele tinha, ele fala que seria um desses aqui. E acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração atestando ao povo de Palmira que eram autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta. Peguei a declaração, coloquei-a no bolso e estava saindo da casa do senhor Charles Anton. E ele me chamou e perguntou, como soube o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele as encontrara? Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe revelara. Disse-lhe então, deixe-me ver a declaração. Tirei-a do bolso e entreguei-o a ele. Ele pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existia essas coisas como ministério de anjos, e que se ele lhe levasse as placas, ele a traduziria. Informei-o de que as placas estavam seladas e que era proibido levá-las. Ele respondeu, não posso ler um livro selado. Saí daí, lá, e procurei o senhor Mitchell, que confirmou tudo o que Charles Anton, né, fizera falar a respeito do caracteres e a tradução. Então, aqui, né, a gente observa que Charles Anton ele rasga, né, em pedacinhos o certificado que ele mesmo deu, porque ele não acreditava nesse negócio de que anjos pudessem vir e revelar, e ele falou, eu mesmo posso traduzir, traz para mim. E aí, Martin falou, não posso trazer, né, é uma proibição, e o registro está selado. E aí é quando ele fala, né, não posso ler um livro selado. Mais tarde, Joseph Smith e Oliver Cowdery reconhecem nessa história um cumprimento de uma profecia de Isaías, tá bom? A respeito desse próprio livro, que alguém falaria que não poderia ler, né? Ou seja, traduzir esse livro porque estava selado. Lá em Isaías 29, versículo 11 e 12, diz assim, ó, pelo que toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Ou seja, Charles Anton sabia ler egípcio, né? Ele até identificou ali alguns tipos de egípcio que poderiam ser. E dará a esse que sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele dirá, não posso porque está selado. É justamente a resposta, né, de Charles Anton. Não posso ler um livro selado. E dá a outro que não sabe ler e ele dirá, ora, não sei ler, né? Então, um não sabia ler em egípcio, o outro sabia, mas estava selado, não podia ele mesmo traduzir. Mas Deus fala, eu farei a minha própria obra. E aí, por meio de Joseph Smith, ele faz a tradução do livro de Mormon.
Então, essa é a designação dessa semana, né, que nós estudamos, tá bom? Espero que possamos ter aprendido algumas coisas e colocar em prática em nossa vida, né? Em aperfeiçoamento, em confiar no Senhor, e também acreditar que outras pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam nesse processo. Por exemplo, Joseph Smith, ele contou muito com a ajuda de outras pessoas para realizar o trabalho. Bom dia, Emma Smith, né? A gente vai ver que mais tarde Oliver Cowdery, Martin Harris, tá bom? Então o Senhor usa de instrumento outras pessoas também para nos ajudar. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.